Saudação de paz, povo de Deus, saudação de paz para todos os casais, saudação de paz para todos os pais, saudação de paz para todas as famílias que se tornaram parceira do canal. Esta mesma saudação de paz eu desejo para você que está a me assistir pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Todos nós somos sabedores que em uma construção, duas coisas são fundamentais no qual nós precisamos estar atento no momento em que iremos construir. A primeira dela é o alicerce, os materiais que nós iremos usar para fazer o alicerce. A segunda são os pilares e principalmente os materiais que nós iremos utilizar para fazer os pilares. O casamento, apesar de não ser uma construção de alvenaria, mas nós podemos simbolicamente comparar o casamento como uma construção. E dentro desta construção precisa também ter o alicerce e os pilares. E hoje eu irei falar os 4 pilares do casamento. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa construção, que é o casamento, em colocar os pilares nos cantos da casa. Existem pessoas que fazem aí a construção e colocam principalmente os pilares no canto, né? Nos 2 cantos da frente e nos 2 cantos da retaguarda. Nós iremos falar hoje apenas desses 4 pilares, que é de suma importância. O primeiro dele é o amor. O amor é o pilar principal em um relacionamento de uma vida a 2. Não pode ficar a construção sem esse pilar principal. O amor do esposo para com a esposa e o amor da esposa para com o esposo. É impossível ter um casamento feliz sem que haja o amor. O amor é algo essencial, é o pilar principal da construção do meu e do teu casamento. Um casamento sem amor é como um barco sem leme. Ele tem um motor, e olha que eu sou pescador, entendo. Tem a rede para pescar, tem os pescadores, tem o rancho, né, que a gente faz o rancho, que é a cesta básica para levar para a pescaria, porém não tem o leme. E se não tem o leme, não adianta nada ter o motor, não adianta nada ter a rede, não adianta nada ter os pescadores, porque ele fica sem direção. Ele pode ter um motor que impulsiona ele para frente, mas direcionar, quem direciona é o leme. Assim é o amor. O amor nos direciona a fazermos do casamento uma bênção da parte do eterno Deus. Então, o casamento sem o amor é um barco sem leme, fica sem rumo, sem direção, não há sentido e nem segurança. Então, você precisa entender que o leme do seu barco, que agora já estou colocando de uma outra forma figurada, deve ser o amor. É muito importante. Vamos agora para o outro pilar. É o pilar da fidelidade. A fidelidade é um pilar importantíssimo na construção do meu e do teu casamento. Fidelidade é uma palavra que inspira, primeiro, confiança, porém, na prática, poucos têm vivido esta realidade. É um pilar fundamental quando este pilar, que é a confiança, está no casamento. No casamento que não há confiança, que não há fidelidade, não tem como ele ser bem-sucedido. Não tem como ele prosperar. As coisas não irão acontecer de maneira que venha trazer felicidade se não houver fidelidade entre o esposo e a esposa e o esposo. Um dos motivos que tem levado grande número de casais se separar tem sido a traição, ou seja, a falta da fidelidade. Ser fiel implica em ser leal ao cônjuge em toda circunstância da vida.
É importantíssimo esse pilar. Se não houver fidelidade, se não houver essa lealdade entre os dois, consequentemente essa casa irá cair. Terceiro pilar, cumplicidade. E o que é cumplicidade? É ser cúmplice, é participar e compartilhar da mesma visão. Da mesma visão. Os dois precisam ter a mesma visão e compartilhar essa visão a dois. É torcer junto com um mesmo objetivo de fazer planos e alcançar a meta estabelecida pelos dois. O esposo não pode pensar só nele. A esposa não pode pensar só nela. O egoísmo agora, a individualidade agora cai por terra. Isso aqui não é meu, isso aqui não é teu, isso aqui é nosso. E quando isso está no casamento, que é esse pilar da cumplicidade, com certeza vai fortalecer muito mais ainda os dois e fazer com que os dois irão ser bem-sucedidos naquilo que eles sonham e projetam. A sua esposa ou o seu marido deve ser o seu melhor amigo, e isto é cumplicidade. Às vezes tem esposa que confidencia para outras pessoas alguma coisa que ela deseja, em vez de fazer isso para com o próprio esposo. E isso pode acontecer do esposo também fazer essa mesma situação. Então os dois têm que entender que eles são amigos e que eles estão no mesmo barco, construindo a mesma casa. Um do lado, outro do outro, mas a cumplicidade é muito importante para esta construção. Submissão. Aqui essa palavra tem se tornado um cavalo de Troia, né? Por quê? Quando a Bíblia recomenda que a mulher deve ser submissa ao marido, isso não significa dizer que a esposa é a escrava do marido. Não. E nem que ele é um ditador, um Hitler dentro do lar. É totalmente diferente de que muitos estão aí a pensar. Isso nos fala de respeito. Submissão se fala de respeito e de honra que a esposa deve ter pelo seu marido. Se um casamento não houver respeito mútuo e submissão e união, esse casamento não vai progredir, não vai ser bem sucedido. Essa casa vai cair. Se é uma construção, casamento, nem vai sair do alicerce, porque precisa de quê? De respeito, e respeito deve ser mútuo. O esposo respeita a esposa respeita o esposo, e ambos estão unidos no mesmo trabalho, no mesmo projeto, no mesmo sonho, que é construir o lar, que é o casamento. Ou seja, você precisa colocar em prática. E não existindo o amor, esse casamento está fadado ao fracasso. O que isso quer dizer? Porque existe respeito e submissão e mutualidade? É quando existe o amor. Se não existe o amor, essa casa não irá sair nem do alicerce e nem irá para os pilares. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te proteja, que o Deus eterno ajude você a construir este lar, que é o casamento. O casamento é uma construção. E lembramos também que uma construção, vez por outra, precisa de uma reforma. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.